A gente vai conversar depois sobre esse negócio de aplicação de fórmula. Bora lá, continuando aqui. Não adiantou de nada. Eu sei. Estabeleça o domínio de cada uma das funções dadas pelas seguintes leis. Rapidinho, o que é domínio de uma função? Domínio de uma função são os valores que tornam verdadeiros uma função. Deixa eu explicar isso aqui. Exemplo número 1, aliás, letra A, né? Y igual a menos 4x ao quadrado menos 3x mais 3x menos 1. A pergunta do problema que ele faz, meninos, é: dê o domínio dessa função. Aí, de novo, o que é domínio? Domínio de uma função são os valores de x que tornam verdadeira a função. Aí tu pergunta assim: quando é que uma função vai ser falsa? Quando ela não existe. Mas quais são os dois únicos casos que uma função não existe? O primeiro é o primeiro mandamento da matemática, né? Jamais dividirás por zero. Então, no denominador, se houver denominador x no denominador, não pode dar zero. Segunda regra. Não, cuidado, no denominador pode ser positivo, pode ser negativo, não pode dar o quê? Zero. Raiz quadrada, segundo caso, raiz quadrada. A raiz quadrada não pode ser negativa, dentro da raiz não pode ser negativa. Então, o que significa isso? Que ela pode ser zero, ela pode ser positiva, mas ela não pode ser o quê? Negativa. Então, esses são os dois casos. Agora, pergunta, nesse exemplo da letra A que vocês estão vendo aí, y igual a menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1. Tem denominador? X no denominador? Não tem nem fração. Tem raiz quadrada aqui? Não. Então, meninas, isso aqui significa só uma coisa e somente uma coisa. Todas as vezes que não houver essas duas condições, significa que o domínio dessa função específica aqui, o domínio dessa função, ele é real. Significa que eu posso pensar, imaginar qualquer número real e substituir no valor de x, eu vou achar uma resposta apropriada. Qualquer número, raiz quadrada, tudo, qualquer número. Eu vou substituir e vou achar um valor verdadeiro. Já, se for o exemplo A. Exemplo B. Y igual a menos 3x mais 1 dividido por 2. Qual o domínio dessa função? De novo, o domínio dessa função qual vai ser? Vai ser real. Por quê? Porque, embora tenha fração, não tem x no denominador. Ou seja, tem que me preocupar com o primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero? Não. Não tem que me preocupar. Tem que me preocupar com raiz quadrada, porque tem raiz quadrada aí? Não tem. Então, qual o domínio dessa função é real? Porque para quaisquer números que eu escolher, para quaisquer possibilidades que eu colocar, vão ter respostas válidas. Agora, C. Nesse C aqui ele fala y igual a 2x mais 3 sobre x. Qual o domínio dessa função? Aqui nós temos um problema. Porque aqui nós temos o x no denominador. Aqui em cima, pessoal, eu não vou me preocupar, porque eu já falei, no numerador pode ser gato e cachorro. Agora aqui embaixo não. Então, esse x, para que exista, o que tem que acontecer? Pessoal, todas as vezes que tiver esse problema, tu vai calcular antes o negócio chamado CE, que é condição de existência. Ou seja, esse cara que tem embaixo, esse x, o que ele não pode ser? Para que essa função exista, o que não pode acontecer com ele? Ele não pode ser zero. Esse x ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele não pode ser o quê? Zero. Então, aqui tem que ser o quê? Então, qual o domínio dessa função? O domínio dessa função é real. Desde que x tal o quê? X seja o quê? Deixa eu só melhorar essa resposta aqui para colocar bonitinho. Qual o domínio dessa função? O domínio dessa função é x pertence a reais, claro. Mas só que o x, esse tal que o x tem que ser o quê? Diferente de zero. Ficou claro aqui? Mais um exemplo. Letra D. Y igual a 4 sobre x menos 1. Qual o domínio dessa função? Denominador, olha. Então, a condição de existência, qual vai ser aqui? Esse cara aqui todinho, tudo que está no denominador. Não é só o valor de x, tomem cuidado, tá? Não é só o valor de x. É o valor que está no denominador. Esse cara aqui, o denominador, ele não pode ser
Zero. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele não pode ser o quê? Zero. Ele tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser o quê? Diferente de 1. Qual o domínio dessa função? O domínio dessa função é x pertence a reais, claro. Mas só que o x tem que ser o quê? Diferente de 1, porque essa é a condição para que exista. Esse é o domínio da função. Ficou claro aqui a relação? Mas se for com raiz, bora fazer uma com raiz só para fixar? Esse aqui foi exemplo número 1. Vou pegar agora o exemplo número 2. Exemplo A. Y igual a raiz quadrada de x menos 2. Desculpa, deixa eu só escrever aqui. Determine o domínio das funções definidas. Letra A. Y igual a x menos 2. Bom, primeiro aqui tem a questão, da raiz, né? Raiz quadrada. Lembra que eu falei que uma função, pessoal, isso que eu queria falar. O domínio de uma função, dentro do possível, ele é real, fora as restrições. Se tiver x no denominador, tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. E se tiver raiz quadrada, ele não pode ser negativo, tá bom? Ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser negativo. Então, para que essa raiz exista, porque quando ele pergunta o domínio, ele está perguntando em que condições essa equação que eu escrevi aqui vai existir. Aí, em que condição essa equação vai existir? Aí tu fala, essa equação vai existir quando x menos 2 for o quê? Maior ou igual a zero. Porque se eu colocar diferente de zero, é esquisito. Lembra que no caso anterior te colocou diferente de zero? Porque diferente de zero pode ser o quê? Positivo ou negativo. Se eu colocar maior do que zero, significa o quê? Que não pode ser zero e que não pode ser negativo. Quando eu coloco maior ou igual a zero, eu estou dizendo que ele pode ser exatamente isso. Ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, mas exclui os números negativos. Então, para que essa equação exista, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 2. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é x pertence a reais. Mas tal que x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 2. Finalmente, mais um último exemplo aqui. Letra B. Y igual a 3x mais 1 dividido por raiz quadrada de x menos 3. Aqui, eu me preocupo com o domínio. O que é domínio de uma função? O domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Aqui em cima no numerador, a gente nunca se preocupa, porque no numerador, vocês sabem, pode ser gato e cachorro, pode ser qualquer coisa. Mas no denominador não pode ser zero. E no denominador aqui embaixo tem uma raiz também. E agora? Não. Uma raiz quadrada nunca pode ser negativa. Então, como é que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar apenas que... Normalmente, a gente colocaria que x menos 3 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Mas pelo fato de estar no denominador, nós dizemos apenas que ela tem que ser o quê? Maior do que zero. Maior do que zero porque indica que essa raiz tem que ser positiva. Mas por que a gente não coloca igual também? Porque a gente colocou, como a gente colocou da outra vez. Porque a gente não pode incluir o zero dessa vez. O zero nunca pode estar no denominador. Ou seja, eu juntei as duas opções ao mesmo tempo. Tome cuidado. Lembra, se tivesse apenas x menos 3 dividindo, a gente colocaria x menos 3 diferente de zero. Por quê? Porque esse x menos 3 diferente de zero está incluso, está subentendido que ele pode ser positivo ou negativo. Mas, pelo fato de ter uma raiz, significa que ela pode ser apenas positiva. Não pode ser negativa. E não pode ser zero, porque zero não pode no denominador. Então, x menos 3 tem que ser o quê? Maior do que 3. Então, qual a resposta? O domínio vai ser o quê? X pertence a conjunto dos números reais, taxa que x tem que ser o quê? Maior do que 3. O último exemplo, ia esquecendo de colocar, é se tiverem raiz de outros graus, tudo bem? Por exemplo, raiz cúbica de 4x mais 1. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função aqui, nesse caso, o domínio dessa função é real. Porque a restrição que eu falei para vocês, só existe para raízes quadradas. Logicamente, tem raízes de expoentes par que você tem que tomar cuidado, e eu vou explicar isso em exemplos mais à frente. Mas raiz de índice diferente, de 2, qual domínio? Real. Logicamente, se tiver no denominador, não pode ser zero. Lembra aquele negócio que a gente tinha falado anteriormente? Pessoal, é isso. Isso aqui
foi só o básico do básico do básico que a gente viu de função. Na próxima aula, na próxima continuação dessa aula de função, nós vamos fazer análise de função agora com gráficos, que essa aqui é fundamental, a análise de gráfico dentro de uma função. E também eu vou fazer uma aula mais detalhada sobre leitura de gráficos e como relacionar, que o Enem sempre cobra esse tipo de coisa. Anotem, façam boas anotações, façam exercícios, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar, tá ok? Muito obrigado, abraço, tchau!